Olá malta, bom dia! O vídeo de hoje é como criar um segundo cérebro. O que é um segundo cérebro? Se calhar já viram por algum lugar da internet, mas essencialmente um segundo cérebro é um sistema de organização externa de informações. Que quer dizer que essencialmente pois meter tudo o que temos na cabecinha em um arquivo digital ou físico para poder analisá-lo bem e não sobrecarregar a memória. Além de reduzir a sobrecarga mental, também melhora a retenção de informação, porque estamos a organizar, reorganizar, escrevendo, tomando notas e reflexionando sobre o que estamos a arquivar, essencialmente. Também facilita conectar as ideias, porque é um bocadinho redundante, mas estamos a ver as coisas visualmente e isso também ajuda a reforçar as conexões entre ideias, também porque estamos a organizar as coisas e isso quer dizer que estamos metendo em categorias e sempre há alguma que não tem uma categoria porque deveria estar em duas e temos que estar aí fazendo relacionamentos e vinculações entre os temas e tudo o que estamos a organizar e guardar. E isto é muito bom para aumentar a produtividade no estudo e no trabalho, porque se já temos tudo organizadinho, conectado e uma ideia geral e organizada de todas as informações que íamos necessitar, vamos poder trabalhar e estudar muitíssimo melhor. Não há nada pior que chegar à última semana antes dos exames ou de um projeto e ter que revisar tudo porque não tens nada organizado e tens tudo até na cabeça completamente desarrumado. Quais são os elementos principais de um segundo cérebro? Em primeiro lugar, temos um sistema de notas, que é muito importante sempre fazer notas. Estive a ler uns livros de um psiquiatra espanhol que se chama Enrique Rojas e ele faz muito ênfase em tomar notas, não só das coisas que estamos a estudar, mas, por exemplo, vamos a um museu, uma exposição, um seminário, qualquer coisa interessante, levamos uma libretinha ou no telemóvel, se gostamos mais, e escrevemos qualquer nota interessante. Porque quantas vezes dizemos vou investigar mais sobre isto quando chego a casa e já não nos lembramos nunca mais. Tomar notas é essencial para manter-se informado e ter as ideias bem organizadas. Segundo ponto, uma estrutura de pastas ou tags, a que vocês gostem mais. Pessoalmente, eu gosto de tomar notas digitais para depois organizar em pastas no computer. Quando vou realmente estudar ou escrever sobre elas, é quando imprimo um papel e meto, por exemplo, num destes ficheiros com anéis para poder mover tudo como eu quero e reorganizar o reorganizável. O mais importante é ter um sistema estruturado de categorias. Também necessitamos um método de captura rápida, por exemplo, esta libretinha que podemos levar na mala ou utilizar algum tipo de software ou aplicativo tipo Evernote ou Notion para meter todas as coisinhas assim, estilo tormenta de ideias e depois poder referir a elas, revisá-las e organizá-las quando tenhamos mais tempo, já em casa. E depois também estamos um sistema de revisão, porque se anotamos algo e deixamos ali e não tocamos nunca mais, é como se não tivéssemos anotado. Agora bem, que estrutura necessitamos? Para fazer uma boa estrutura de um segundo cérebro, necessitamos vários elementos. O primeiro deles, capturar as informações. Necessitamos um input chegando a nós para ter coisinhas que organizar. Depois necessitamos organizar estas coisinhas em diferentes categorias para tê-las bem categorizadas. Desta maneira já estamos revisadas porque as estivemos categorizando e já fizemos um processo inicial de reflexão para ver que eram, onde íamos colocá-las e como iam entrar dentro da estrutura total do sistema do segundo cérebro. E depois disto temos que fazer um processo de destilar as informações essenciais, é decir, extrair o importante dos materiais que estamos a organizar, porque normalmente estamos a guardar por alguma razão em particular. Por exemplo, são interessantes ou relevantes para o nosso trabalho ou para o que estamos a estudar, ou simplesmente para um projeto pessoal. Depois de reflexionar sobre todos os temas, podemos escrever alguma coisa, fazer anotações refletivas em nosso de captura da informação que estamos a receber. E neste output é onde vamos poder ver se realmente estamos a entender o que está a suceder. Sucede-nos a todos que depois de estudar muito não entendemos bem, estamos a escrever e não sabemos nem que vamos a dizer porque não entendemos bem de que vai a coisa em realidade. Pois para saber se realmente estamos entendendo, fazer o output é essencial. E também ajuda a lembrar-nos durante mais tempo porque quando entendemos temos mais pistas dentro da cabeça para ir lembrando mais coisinhas conectadas umas com as outras. Depois, como isto é um sistema que estamos a criar, vamos ter que fazer um processo de manutenção do sistema. É dizer, em algum ponto, como os nossos quartos ou escritórios,
vimos ter que fazer uma revisão geral de que temos aí metido, ver se todavía é relevante, se vamos guardar ou se vamos botar para fora para o lixo. Isto é muito importante porque, especialmente hoje em dia, é muito fácil acabar com tantíssimas informações que em algum momento pareceram engraçadas ou relevantes, mas depois, com a retrospectiva do tempo, pois já não temos tanto interesse, ou a fonte não era tão boa, ou já não encontramos engraçado porque temos outros interesses e afeições, então pois podemos botar fora para deixar o sistema mais simplificado. Isto vincula-se diretamente com o último ponto, que são as dicas importantes sobre fazer um segundo cérebro, porque a primeira das dicas é tentar começar simples. Como é tudo na vida, simples normalmente quer dizer que é mais fácil e mais efetivo. E especialmente quando estamos a tratar com coisas complexas, quanto mais simples seja o sistema de organização e melhor esteja assentado dentro da nossa cabeça e dos nossos arquivos, mais facilmente vamos poder aprender, entender, organizar, categorizar as informações e produzir um output e reflexão sobre elas. E neste ponto também é importante que organizemos o nosso estilo, porque, por exemplo, os métodos de estudo que eu acho funcionam para mim, se calhar para vocês não funcionam tão bem, ou sim, é importante experimentar e ver com que estilos funciona o melhor. Há gente que prefere um método de organização totalmente digital, outros que preferem um método híbrido com papel e digital ao mesmo tempo, e outros que simplesmente querem ficar analógicos e fazer tudo em papel. Depende muito da pessoa, é importante ver o que funciona especificamente para nós. E mais, relacionado também com a personalização, é importante que o sistema mantenha uma certa consistência e fique útil, porque às vezes centramos-nos muito em fazer as coisas lindas para que fiquem muito bem, mas ao final, pois, não são tão úteis porque estivemos a meter muitas cores e ficou tudo um bocadinho confuso. Isso tudo pelo vídeo de hoje, espero que gostaram. Adoraria ler os seus comentários sobre o tema. Tenham um segundo cérebro, estão pensando em criar um? Muito obrigada por ver o vídeo e até a próxima!